Olá, eu sou a Priscila Duarte, eu trabalho na área da educação com turismo, sou atriz, produtora e também modelo fotográfico. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto do qual eu vivenciei um bom tempo da minha vida. E esse assunto ele foi abordado dentro de um filme que foi gravado antes da pandemia e já teve a sua estreia. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse filme, não como atriz, mas eu trabalhei no filme. E no bate-papo gostoso com a produção do filme, eu resolvi gravar esse depoimento contando para vocês a minha experiência sobre o tema que foi trabalhado dentro desse filme. O filme chama Diário de uma Viagem, a direção e o roteiro é da Paula Kim, onde tem a atriz principal, que é uma jovem adolescente, e ela passa por um momento de anorexia, que é o tema que eu vou falar, que é sobre esse assunto que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu não vou ficar dando spoiler do filme, porque você tem que assistir o filme. Bom, gente, o que eu quero falar sobre o tema é que eu já passei por isso, a anorexia. É uma doença silenciosa, que quando ela é descoberta pelos seus familiares, pelas pessoas que estão próximas de você, às vezes ela está sendo tarde demais. E é uma doença que muitas das vezes acomete na fase da adolescência, as meninas, tem um problema com a autoestima, mulheres, né, que tem esse problema com o fato de estar um pouco mais acima do seu peso ideal, do peso ideal que é para o teu corpo mesmo. Vou começar falando um pouquinho da minha infância. Eu tive uma infância muito difícil, uma família muito humilde, onde minha mãe era muito batalhadora, ela trabalhava bastante para poder sustentar a casa junto com meu pai, que também era um dependente alcoólatra. Graças a Deus hoje ele foi libertado disso, mas era uma família muito sofrida, onde eu e meus irmãos nós éramos criados pela minha avó. E eu tive uma doença respiratória aguda, que para os médicos seria pouco impossível ter a cura, mas Deus me curou e já não sofro mais, graças a Deus, desse problema. Porém, na minha infância, eu tinha que tomar muito remédio à base do corticoide, da cortisona, que são remédios que incham o seu corpo, trabalham com a ansiedade, deixam o seu coração mais acelerado e você fica mais gordinho, tem uma vontade de comer maior, assim. Eu era gorda, né? Eu passei a minha infância sendo uma criança gorda. Eu não era obesa, mas eu era gorda. Vários problemas relacionados à autoestima e problemas também relacionados, por exemplo, na Páscoa. Meus irmãos todos podiam comer chocolate ao leite. Eu não, eu tinha que comer o ovo de Páscoa, chocolate branco. Então, assim, se hoje eu como muito chocolate branco, não é porque eu amo chocolate branco, mas é porque eu acostumei com comer chocolate branco. Sorvete, quando atacava, né, essa doença, eu também não podia ficar tomando gelado, sorvete. Exercícios físicos, eu tinha que fazer, tinha que praticar. Era uma das ordens primordiais assim, que o médico colocava lá na receitinha, de praticar exercício físico. Porém, quando eu estava sob o efeito do remédio, do tratamento, eu não conseguia praticar, porque eu não tinha aquela força, aquele desejo, igual as minhas amigas, os meus coleguinhas da escola faziam também, igual eles praticavam. Eu também recebi alguns apelidos, né, como Priscila da TV Colosso, a Baleia. Eu tinha um cabelo também bem espalhafatoso, sabe assim, porque minha mãe ela não tinha condições de ficar cuidando, então ele não tinha aqueles cachos, era um cabelo diferente, onde eu recebia vários apelidos também, com passarinhos que tinham topete, assim, sabe? Enfim, vários apelidos que mexiam com a minha autoestima. Alguns apelidos eram carinhosos, então eu nem levava em consideração, assim. Mas outros mexiam, né, com minha autoestima, outros apelidos acabavam me deixando triste. Eu tinha amigas, colegas da época, que elas tinham um maior destaque do que eu, embora os coleguinhas ali sempre via em mim uma pessoa muito alegre, contagiante, uma pessoa muito feliz. Porém, eu tinha muitos problemas, né? Problemas de estudo, problemas familiares, e o meu desenvolvimento, tanto nível intelectual, físico, era um pouquinho diferente, né? Devido a esses problemas que eu já passava na infância. E a gente começa a entrar na fase da adolescência e a gente começa a querer
descobrir coisas, né? É um momento de descoberta, conhecer mais o que a gente quer ser da vida, o que a gente espera, chamar a atenção, né? E é normal isso da fase do adolescente. E eu era gorda, e eu tinha problema com isso. Só eu sabia o que eu sofria, o que eu passava dentro de mim. Porque não era só um problema de ser gordo, era muito mais do que isso. Mas uma colega da época, ela me incentivou a fazer o regime por conta própria. Porque minha mãe não tinha essa condição de levar no médico, passar por uma nutricionista, uma equipe médica que pudesse, até mesmo com terapia, que pudesse trabalhar esse lado da alimentação. E eu fiz esse regime por conta própria. E eu emagreci muito, gente. Nos 6 meses, eu pesava 84 quilos para uma criança e eu cheguei a pesar 45 esse regime. O corpo mudou completamente. Porém, eu colhi algumas consequências, quanto perder vitamina, alguns hormônios essenciais do corpo da mulher, na fase da adolescência, né, onde começa a desenvolver algumas partes íntimas do seu corpo. Eu não tive uma desenvoltura ideal para minha idade, mas eu estava feliz. Muitas coisas aconteceram até eu completar os meus 19 anos, onde eu me descobri atriz e mergulhei de cabeça nessa área, nessa profissão, na profissão como modelo fotográfico. Trabalhei muito, fiz muito trabalho, desfile, fotos, e até encontrar alguns profissionais legais e outros que exigiam algumas coisas, como por exemplo, um padrão de peso ideal, o que eles achavam ideal para fazer determinado trabalho, onde eu comecei a parar de me alimentar e a minha família não percebeu. Inclusive eu tinha uma amiga que ela também era modelo na época e ela tinha anorexia e eu achava aquilo, nossa, eu ficava apavorada, né, de ver que ela não se alimentava, ela não queria comer porque ela não queria engordar. E eu acabei também tendo anorexia, porque eu acabei entrando nessa onda, nessa parte de engordar. Me remetia ao passado, me remetia ao corpo. E naquela época eu era uma pessoa extremamente vaidosa, sempre vivia maquiada com brinco de cera, no salto, minhas fotos lindas e maravilhosas. Então assim, é um pouquinho diferente do que eu vivencio agora, porque hoje eu tô com 38 anos, né? Então a cabeça, a mentalidade era diferente. E também não deixava de ter os meus problemas, né? Uma fase que eu morei com o meu pai, e a minha irmã mais nova, e eu não me alimentava, eu escondia isso do meu pai. Porque eu não queria engordar, eu tinha esse medo, esse trauma de não engordar. Né? Até que um dia, eu fazendo um trabalho, e eu comecei a passar mal nesse trabalho, muito mal. E era um ensaio, né, que eu queríamos fazer uma apresentação de teatro. E eu não tinha me alimentado nada, eu não tinha comido absolutamente nada. Eu só lembro nesse dia que eu fui levada para o hospital. Eu lembro que eu cheguei no hospital. E depois eu só lembro que eu acordei com uma equipe médica em minha volta. E o médico de braços cruzados olhando pra mim. E aí ele perguntou: bonito, né? Muito bonito. O que a senhorita tá querendo fazer com você é bonito, né? Eu fiquei olhando ali sem entender nada, tipo, o que ele tá querendo dizer? E aí eu perguntei pra ele, falei, ai, o que eu tô fazendo de errado comigo mesmo? E ele disse: você está desenvolvendo um quadro de anorexia, eu preciso falar com a sua família, eu quero entender o que anda acontecendo com você, porque você não tem se alimentado e você chegou aqui nesse hospital sem ter comido nada o dia inteiro. Você passou mal, você desmaiou, a gente teve que ir pra glicose e soro, hidratar você. Aí eles tiveram um bate-papo comigo, tive que me
abrir. Aí eles chamaram meu colega, que foi quem me socorreu, foi onde a minha mãe descobriu que eu tinha esse problema com a alimentação. Gente, eu não comia, principalmente se eu estivesse sozinha dentro da minha casa. Eu não fazia comida, porque eu não queria mudar. De alguns problemas familiares que passamos, a minha mãe começou a observar. Eu comecei a ir fazer terapia, comecei a tratar até mesmo com médicos, porque quando a gente deixa de se alimentar, quando a gente deixa de comer a comida de uma maneira correta e ideal, não estou falando das guloseimas, eu estou falando de comer, né, o carboidrato, o ferro, alimentos que possuem vitaminas essenciais para o nosso corpo, a gente para de desenvolver, começa a adquirir outras doenças, como por exemplo anemia, a plaqueta cai, a imunidade cai, você começa a pegar gripe, você começa a ter outros quadros de doença que não são legais. E aí você precisa de tratar tudo em conjunto, precisa de tratar tudo, na verdade, né? Aconteceu comigo. Além de tratar o psicológico, porque mexe muito com a autoestima. E aí eu comecei a fazer o tratamento adequado e entender que aquilo que eu estava fazendo comigo não era legal, não era bom. Tanto que na época eu dei uma engordadinha, fiquei um pouquinho gorda acima do peso, mas depois, de uma maneira correta, eu consegui emagrecer, né, da maneira correta, porque a gente tem que fazer da maneira correta, tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter um nutricionista. Muitas das vezes tem sim que ter um psicólogo junto, acompanhando. A chuva tá aumentando, mas vamos focar aqui no assunto, gente. Hoje eu entendo que a gente tem que nos amar da forma que a gente é. E que também a gente tem que se cuidar, mas a gente precisa se cuidar da maneira correta. Eu sei que tem muita gente que não gosta, às vezes, do nariz, da orelha, da testa. Tem gente que não gosta de alguma parte do seu corpo. Tem gente que não gosta de ser muito magro, outros não gostam realmente de ser gordinho. Mas, a partir do momento que a gente deseja mudar aquilo que a gente não gosta dentro do nosso físico, a gente precisa entender que essa transformação ela tem que ser de dentro para fora também, para que a gente possa procurar a fazer essa transformação de uma maneira correta. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer uma cirurgia plástica, eu nunca fiz, mas eu também não tenho nada contra quem faça, porque eu entendo que muitas pessoas têm seus traumas, ou porque na fase da infância foi zoado na escola, ou pelos amigos, até mesmo por familiares, por pessoas que você menos espera. Então, assim, o que eu quero dizer, não é legal nem pra você que fica zoando a outra pessoa, que tenta ofender a pessoa pelos seus traços físicos, porque isso mexe muito com a autoestima, sabe? Não importa se a pessoa usa óculos, um aparelho, seja lá o motivo que ela tem, entendeu? Pra ser diferente de você, eu acho que você tem que respeitar, porque todos nós temos a nossa diferença e a gente precisa cuidar um do outro. A gente precisa, porque o ser ou estar não vai só além do físico, não vai só além da classe social, da religião, vai além daquilo que está dentro de você. E eu, assim como você, a gente não tem direito de chatear alguém. Como eu fui chateada na minha infância. E aquilo mexia muito comigo. Então a gente não tem direito de ferir ninguém, entendeu? Porque a gente sabe o que cada um carrega pra si. E o fato de eu ter tido anorexia não tá ligado somente ao fato de eu ter sido gordinha na infância. Tem outras coisas também que envolvem, entendeu? Uma depressão, por exemplo, pode levar uma pessoa a ter uma anorexia, né? E são vários fatores que desencadeiam. Hoje em dia, eu como muito. Gente, eu como muito, eu gosto de comer. E o prazer de comer
comer pra mim hoje, ele tá quando eu tô com as pessoas em minha volta, quando eu tô na família do meu namorado, quando eu tô em família, porque daí eu como e aí eu como, me dá uma alegria, desperta um prazer e aí eu como absurdamente. Aí tem gente que fica até preocupado, assustado e fala, nossa, ela é gulosa, ou nossa, como você está comendo demais, mas não é porque eu sou gulosa, porque tem pessoas que têm esse problema também. Gente, é simplesmente pelo fato de eu estar ali na companhia de alguém. Ó, vai trovejar, trovejou. Ai, gente, a gente não pode reclamar da chuva, não. Então, é simplesmente pelo fato de eu estar na companhia de alguém. E aquele momento da festa, aquele momento de estar com alguém, me alimentando com alguém, me gera prazer, me gera alegria. E por isso que eu como. E tudo isso, sim, está ligado aos traumas que eu tive na infância, a todo o episódio que eu vivenciei. Então eu quero deixar esse depoimento para vocês, gente. Você que é pai e mãe, fica mais atento com a sua filha, o seu filho na fase da adolescência. Observa mais o comportamento. Eu sei que hoje em dia tudo é muito difícil, né? Tá sendo difícil criar um filho no mundo de hoje, mas observa mais, porque às vezes não é o externo que você tem que olhar, é aqui dentro, é o silêncio. E principalmente quando ele fala, ah não, tá tudo bem, porque às vezes não está tudo bem. E a fase da adolescência é uma fase muito complicada. A mulher, por exemplo, sabe? Nunca tente diminuir uma mulher. As mulheres, elas são diferentes pela beleza, elas são diferentes em todos os seus aspectos. Nunca uma mulher é igual a outra. Um homem também, né? A gente costuma sempre falar mais da mulher, mas o homem também, a gente não tem esse direito de falar sobre a imagem do homem, de querer colocar ele lá embaixo. A gente também precisa cuidar da figura masculina, porque quando mexem com o nosso íntimo, tá mexendo com a nossa autoestima, tá mexendo com o nosso desenvolvimento, com o nosso comportamento. E por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso eu criança, cuidar da nossa infância. Por isso que é muito importante a gente que está do outro lado e que tem uma consciência mais evoluída, se atentar melhor às outras pessoas que estão à nossa volta e que passam por determinados problemas, por determinadas situações que você não passa, mas que você pode ajudar e fazer total diferença na vida daquela pessoa, ao invés de fazer o caminho contrário, que é zoar aquela pessoa, humilhar aquela pessoa. Não, fale das qualidades. Se quer falar do defeito, fala do defeito apontando soluções, entendeu? E nunca deixe, gente, nunca deixe pra você que tem esse pensamento, ah, eu vou emagrecer, mas eu não vou me alimentar. Não, gente, para com isso, sabe? Não é esse o caminho. Tenta procurar um profissional, procurar ajuda de pessoas experientes, para que você não caia nessa besteira de desenvolver doenças sérias. E tenta tratar também aqui dentro e aqui dentro, que isso é o essencial. Porque o que importa não é isso, não é a nossa capa, mas o que importa é o que é transmitido aqui dentro. E os meus colegas da época me viam como uma pessoa alegre, sorridente, feliz, extrovertida, sem tempo a perder, determinada, valente. Isso que é o importante, são os valores que a gente tem dentro da gente e não o que está fora. Então, pensa com carinho. E você também, antes de chatear uma pessoa pelo aspecto físico que ela tem, pensa com carinho. Coloca no lugar do outro. E se vocês têm alguém na família que passa por esse problema, com todo o apoio, todo o carinho. Porque um problema desencadeia o outro. É isso, gente.